Pessoal, deixa eu contar uma história legal desse livro aqui, ó, Sem Esforço, do Greg McKeown, autor de O Essencialismo, um livro que eu recomendo bastante também. Aqui ele fala como nós podemos deixar coisas que são essenciais fáceis, que como muitas vezes a gente torna muito complexo tarefas que não precisam ser. E ele cita um exemplo que é o da impressora. Ele tinha uma impressora daquelas jato de tinta que estavam ultrapassadas já, e era um trambolho no escritório dele, estava incomodando e não servia para nada. Mas ele não se livrava dela porque ele ficava imaginando, poxa, qual que é o descarte correto? Será que eu vou usar um dia? Daí eu tenho que comprar cartucho, que tipo de cartucho? E ficava pensando assim que ia dar trabalho descartar isso. Até que um dia ele teve um estalo. Tinha uns caras trabalhando na construção na frente da casa dele, ele simplesmente olhou para a janela e falou: amigo, quer ficar com uma impressora de graça? Ele falou: quero. E ele foi lá e entregou e estava resolvido. Um outro exemplo é de um outro livro que conta o seguinte, que tinha no Canadá cavalos ali, um sítio, e o cara tinha cavalos. E toda vez que os turistas iam ali, eles tentavam alimentar os cavalos com o resto de pizza, hambúrguer. Só que cavalos são vegetarianos. E ele só cheirava e não comia. Depois atraía ratos e outros bichos ali, aquilo era um problema. Daí ele colocou uma plaquinha: não alimente os cavalos. Isso parece que só piorou, as pessoas parece que faziam questão. Até que ele teve uma ideia. Trocou a plaquinha, um amigo dele deu a sugestão e escreveu assim: nós só comemos cenouras e maçãs. E com isso resolveu o problema. Veja como às vezes pode ter uma solução muito mais simples do que você imagina para um problema que você está enfrentando. Se gostou, deixa o like, compartilha e me segue para mais conteúdo.